dia, como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Sem Tabus está no ar. Obrigada por sua companhia neste horário aqui para falarmos de sexualidade humana e para falarmos sobre você, sobre o seu relacionamento, o seu casamento, sobre a sua história. E você pode sempre mandar e-mail para a gente, conversando com a gente sobre a sua sexualidade de maneira respeitosa, de maneira que nós entendemos que Deus deu a nós a condição de sermos seres que possam vislumbrar a sexualidade como algo bom, como algo construtivo, para nós sermos felizes como um indivíduo e como família também, lidando com a sexualidade de maneira saudável. Olha essa pergunta aqui: como a sexualidade, se não bem colocada, bem resolvida, pode trazer problemas para um relacionamento, para uma família? Um pai escreveu para nós e ele diz assim: a minha filha, desde que nasceu, ela tem 8 anos de idade agora. E ele diz: a minha filha, desde que nasceu, ela insiste em dormir no mesmo quarto, na mesma cama que eu e a minha esposa. Uma palavra que me chamou a atenção é que você diz que ela insiste. E você diz assim: isso tem atrapalhado demais o meu relacionamento conjugal. Filhos no relacionamento conjugal, o fato de uma filha estar dormindo no quarto desde que nasceu, porque ela insiste, traz problemas conjugais. Isso é uma situação que precisa ser resolvida e ela é mínima, ela é simples diante de tantas outras questões que precisam ser resolvidas, mas atrapalha. Vamos falar sobre isso novamente aqui com a sexóloga que está nos acompanhando já há vários programas, nos ajudando a entender questões assim. Algo simples, né, Thalita? Mas precisa ser observado e corrigido o quanto antes. É simples, mas dá trabalho, porque são 8 anos em que ela já veio nessa prática. Na verdade, a criança, ela deve ter o seu quarto desde que ela nasce, eventualmente por uma necessidade muito rápida, né, quando vai no quarto dos pais ou na cama do pai e da mãe, mas desde muito cedo a criança realmente deve ter o seu espaço. E principalmente nessa fase que essa menininha tá, né, 8 anos, ela tá passando por uma fase em que a gente sabe, na trajetória psicológica da pessoa, ela está resolvendo e elaborando muitas coisas importantes em relação mesmo ao pai, à sua própria sexualidade. Isso seria terrível se eles realmente prosseguissem com essa prática. E eu faria para esse pai e essa mãe a pergunta, né? Quem são os adultos? Porque eles é que são os adultos e eles é que precisam realmente colocar a ordem. Às vezes os pais, eles temem porque a criança faz birra e não vai ser fácil ele reverter esse quadro. Então vai talvez precisar de várias noites onde ele vai colocá-la na cama dela, dizer boa noite, fechar o quarto e ela vai chorar, vai vir para o quarto deles e eles novamente vão levar a criança. Mas eu insisto para que eles realmente acabem com essa prática, porque não é bom para a criança. Daqui a pouco ela vai virar uma adolescente, então vai dar muita confusão aí na cabeça dela e para a vida sexual do casal também. Que já está interferindo, né? Então interfere na vida do casal e interfere no desenvolvimento sexual dessa menina também. E aí eu diria talvez, né, para eles se questionarem, porque há algum ganho secundário, né, em ter essa menina ali. O que eles estão evitando, né? Será que eles estão com medo do contato um do outro? Porque quando a criança fica ali no meio, eles também ficam impedidos, né, de vivenciar alguma coisa. Será que no fundo eles estão não querendo vivenciar? Então é uma pergunta para eles se fazerem honestamente e procurarem resolver essa situação. Bom, eu separei para hoje nós falarmos sobre desvios sexuais. Eu comecei o programa trazendo à tona essa questão de ter um filho no quarto, e porque me chama a atenção de que você precisa ir de casa entender, como nós temos sempre repetido aqui a informação de que sexo é bom, é saudável, vem de Deus, está no organismo, está na estrutura mental, na estrutura fisiológica e precisa ser entendido adequadamente qual é o lugar do sexo e da sexualidade. E então coisas pequenas, como simplesmente a ordem na casa, de onde o filho vai dormir, como ele vai estar no momento em que o casal
está no seu relacionamento afetivo e íntimo, e para você ter ideia de como nós precisamos cuidar de tudo que envolve a família e o relacionamento conjugal e com os filhos e as demais situações. E nós não podemos negar que existem pessoas vivendo disfunções sexuais diversas que, quem sabe, começaram de fato na infância. Então vamos pensar nessas coisas também. Vamos falar sobre desvios sexuais ou parafilias. Thalita, o que são as parafilias? O que são esses desvios num tempo em que se fala de tanta modernidade e que as pessoas são livres para escolher o que elas bem entendem com o seu próprio corpo, o que fazer? São comportamentos que estariam, talvez, que estariam fora do que a gente espera para a vivência de uma sexualidade convencional. E, normalmente, esses comportamentos, eles acabam trazendo sofrimento para o próprio indivíduo, às vezes para o parceiro e muitas vezes uma inadequação social mesmo, né? A depender de qual parafilia seja. Vamos então citar algumas. Nós temos aqui, por exemplo, sadismo, masoquismo, exibicionismo, fetichismo e tantas outras. Fala um pouquinho sobre o sadismo. Isso é visto, assim, ó, tem gente ali assistindo a gente que vai dizer assim: não tem problema nenhum, sabe? Tapinhas de amor não dói. Prender com uma algema na cama, a gente gosta, a gente é feliz assim. Mas, no entanto, isso tem o nome de sadismo. Está dentro do comportamento chamado de desvio. Como que, então, você diz para mim que o que vai desviar isso é um desvio do comportamento padrão, se para aquele casal está fazendo bem e eles são felizes assim? Eu não diria que necessariamente a algema seria um caso de sadismo, porque o sadismo ele está relacionado com a questão de você dominar e provocar dor. Então teria que ter esses componentes aí associados. Às vezes é uma fantasia, enfim, que venham as algemas, mas tem que ter um componente dor presente. No sadismo sim, né? E de dominar o outro através dessa dor. Eu não diria também que o tapinha de amor, alguma coisa que você possa ter um pouco mais... a gente fala na linguagem popular assim, uma pegada mais forte, não diria que seria isso. Mas o que seria realmente o sadismo? Um comportamento onde você chega realmente a machucar o outro, onde o outro fica ferido. E eu acho que o detalhe aí de você saber se é um desvio ou não é quando você pergunta: essa é a única forma dessa pessoa obter prazer? Eu acho que esse aí é o grande pulo do gato. Quer dizer, para você considerar um desvio, ele normalmente precisa ser como a coisa predominante. Então, a pessoa não consegue ter prazer sexual se aquele comportamento de agressividade, né, de provocar dor não está presente. E isso, em alguns casos, pode chegar a lesar alguém. Se você não tem um masoquista do outro lado, que é aquele que sente prazer em receber essa tormenta, né, física e tal, essa pessoa, na verdade, vai se sentir extremamente lesada. Então, são comportamentos que socialmente acabam dando prejuízo para as pessoas. E mesmo o sádico, muitas vezes, ele se sente incomodado, porque ele se sente escravo de só sentir prazer com aquele comportamento. Gostei dessa dica, que se você só chega a conseguir o teu prazer dessa maneira, já significa que é doentio, porque a sexualidade ela pode ser, ela é representada e alcançada e conseguida de várias maneiras. E só o fato de você conseguir prazer sentindo dor no machucado, já entendi que não é funcional, né? E assim, você falou do sadismo, que é uma das parafilias, né? Mas tem outras, assim, muito bizarras, mais absurdas, né? Você tem, por exemplo, a necrofilia, que é terrível, e a gente já acompanhou o caso de realmente... Era um rapaz e ele tinha um caixão em casa. Então, para a atividade sexual, ele constrangia, né, a parceira realmente estar no caixão. Ele tinha uma coisa meio macabra e tal, quer dizer, era um sofrimento muito grande. E, ele obviamente, procuraram terapia. Sofria. Sim. Casado? Casados. E os dois sofriam? Sim, porque, imagina, para essa parceira era um sofrimento, ela não curtia aquilo, né? E ele só sentia prazer sexual se tivesse com alguma coisa associada a questão da morte, né? A necrofilia, num caso mais extremo, ela pode realmente a pessoa ter relação sexual com cadáveres. Meu Deus. E funcionou a terapia?
Sim, isso já faz bastante tempo. Na verdade, eu estou falando de um caso quando quando eu ainda era estudante, né, de sexologia, a gente acompanhava no consultório de atendimento de terapia sexual. E funcionou? Sim, é sempre muito funcional. Ok, bom saber aí, né? Que a terapia é um caminho que tem um retorno extremamente positivo, porque não dá pra gente conviver com as nossas dificuldades e se acostumar com elas e dizer assim, ok, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? É o que eu chamo de síndrome de Gabriela. Não é assim, precisa buscar então o entendimento do que você precisa para ser gente com dignidade. Tem gente que também, homens que se sentem felizes em se vestir de mulher. Também é considerado uma parafilia? Tem o transvestismo, né? Você pode ter aí dois tipos. Aquele que ele simplesmente se veste de mulher, porque ele acha legal, e aquele que associa o prazer sexual apenas a estar vestido de alguém, como alguém de outro sexo. Então, são transvestismos de forma diferente. Okay. Mas os dois, eles são disfunções, eles são desvios, porque eles, na verdade, têm comprometimento na questão até relacional. Então, você imagina, por exemplo, uma mulher querendo fazer sexo com o seu marido vestido de outra mulher. Então, já começa aí a ter um problema muito grande, né, naquela situação. E, de novo, associado àquilo, ele só sente prazer se estiver agindo daquela forma. Nós falamos agora um pouco de sadismo e ainda também tem o masoquismo, né? Sempre, quando falamos a respeito, nós falamos de sadismo e masoquismo. Nós vamos para o intervalo e aí na volta a gente fala sobre masoquismo e o que fazer, como agir, como isso interfere na tua vida, no teu desenvolvimento humano, como alguém que quer mudar, qual o caminho a seguir. Sem tabus. Já, de volta.